Olá, está começando o Eco Senado. Seja muito bem-vindo. Veja nesta edição os desafios de conciliar o uso da inteligência artificial com desenvolvimento sustentável. Lei do Mar chega para análise do Senado depois de 12 anos de tramitação na Câmara dos Deputados. E o poeta Nicolas Ber lança livro em defesa do Cerrado brasileiro. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Um dos maiores desafios para o século XXI é conciliar as possibilidades da inteligência artificial com seu uso sustentável. Sim, os data centers, que são fundamentais para o bom funcionamento das IAs, consomem muita energia. Nesta entrevista especial, o cientista Ivan Camargo aponta caminhos para resolver esse impasse. Ex-reitor da UNB, Ivan Camargo ensina 4 disciplinas da engenharia elétrica. Com doutorado na Universidade de Grenoble, até 2018 integrou o Conselho Nacional de Política Energética. Pela produção e conhecimentos científicos, foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra da República Francesa. Dono de um vastíssimo currículo, o professor Ivan Camargo, um homem simples, atendeu ao convite do Ecosenado. Professor Ivan Camargo, essa questão do impacto ambiental, parece que a nossa maior preocupação é com a água. Tanto porque ela é a nossa fonte, faz girar nossas hidrelétricas, como também na questão da refrigeração. Na estimativa do impacto ambiental do ChatGPT, uma resposta de 100 palavras consome pouco mais de meio litro de água, 0,14 kW de energia, o suficiente para iluminar 14 lâmpadas de LED por 1 hora. Cada 1 bilhão de respostas por dia demandam 518 milhões de litros de água diariamente. Alguns equipamentos elétricos são refrigerados à água, alguns através de radiadores e tal. Agora, a água é fundamental, aqui no Brasil mais fundamental ainda, porque nossa energia elétrica é gerada com água. Mas a minha preocupação pessoal, em termos de meio ambiente, é a quantidade de CO2 na atmosfera, tá certo? Isso diretamente ligada à produção de energia. Então, eu vejo muitos colegas dizendo, não, vai começar a diminuir. Falamos isso há 30 anos, e há 30 anos a taxa de aumento de consumo e aumento de emissões de CO2 continua aumentando. Até o final desse século, se não mudarmos nada, vai ter 5 graus de temperatura, aumento na temperatura média da Terra. Para mim, este é o enorme desafio ambiental dos próximos 30 anos. O Brasil conseguiu migrar para uma fonte quase que 50% fontes renováveis, com um salto das eólicas e o salto da energia solar. Há problemas, como na distribuição da energia gerada. Mas essa energia, se só formos confiar nela, ela não serve para alimentar, para refrigerar os data centers, que são estruturas enormes, que têm que ser mantidas 24 horas por dia funcionando a uma temperatura de 21 graus Celsius constante. Cada data center abriga um conjunto múltiplo de servidores, por onde chegam e são processadas todas as informações. São máquinas extremamente sensíveis às mudanças de temperatura. Com a inteligência artificial, nos países de clima quente, como no Brasil, a refrigeração dos equipamentos consome um recurso natural, a água. Hoje, cerca de 92% das informações do planeta já são digitais. Os Estados Unidos abrigam 5.390 data centers. Em seguida vem a Alemanha com 522, o Reino Unido com 512 e a China com 499. O Brasil tem 181 instalações. Os data centers e as grandes estruturas de inteligência artificial, elas não são bem compatíveis com essas energias limpas? A gente está chamando das novas renováveis, a eólica e a solar. Tem uma velha renovável, que é a hidráulica, que se adapta muito bem a isso aí. Você gera o dia inteiro. Como você disse, o data center, ele é uma carga aproximadamente constante. É a do processamento do dado e de manter aquele lugar refrigerado. Então, eu preciso de uma fonte constante de energia. Se eu usar uma fonte solar que só gera, das 10 às 14, eu tenho um horário fixo de geração. Isso também de acordo com a localização. Com o local, exatamente.
eu vou ter que ter, como temos aqui no Brasil, geração reserva para entrar nesses horários que ela está desligada. Então, a intermitência das novas renováveis é um problemão para uma carga que precisa de confiabilidade. A coisa mais importante para um centro desse é que não falte a luz. Nesses casos, olha só, você é ousado, eu acho que uma nuclear vai muito bem. Porque a nuclear entra e não produz nada de CO2. Se o nosso drama, como eu estou dizendo, for o CO2, né, a quantidade de emissões de CO2 na atmosfera, eventualmente uma solução nuclear é uma boa solução, porque é o atendimento de uma carga constante. A cada 1.000 e-mails são consumidos 500 litros, o volume de uma caixa d'água. 10.000 gastam 5.000 litros, igual a lavagem de 10 carros. 100.000 e-mails consomem 50.000 litros, suficientes para lavar a roupa durante o ano todo. A cada 1 milhão de e-mails, o data center gasta 500.000 litros de água, o consumo anual de uma família de 4 pessoas. Quanto de água um grande data center gasta para refrigerar aqueles grandes servidores, aquelas centenas de servidores? Veja só, isso é uma pergunta técnica e muito difícil, viu? Eu já vi colegas que estão trabalhando em data center falando da refrigeração do ar-condicionado, que é uma carga, aí não tem água, é carga elétrica, né? Alguma coisa em torno de 40%, 50%. Cobra da natureza de alguma outra ponta lá, não sei. Claro, algum lugar tem água para refrigerar, né? Você tem toda a razão. Eu vi colegas dizendo que estão botando o data center em container no oceano. Eu preciso, né, de tentar minimizar o uso da energia elétrica para refrigerar esses ambientes controlados. Desde que eu tenha, né, uma conexão de dados confiável, esse centro pode estar em qualquer lugar. Então eu tenho várias soluções técnicas para diminuir o consumo de um centro como esse. Em 2019, a cada minuto, 1 milhão de logins acessavam o Facebook, 4 milhões e meio de vídeos eram vistos no YouTube, circulavam 40 milhões e 600 mil mensagens por WhatsApp e Messenger, 3 milhões e 800 mil buscas no Google, 347 mil posts visualizados no Instagram. E isso foi em 2019. O senhor tem uma longa carreira de professor, de brilhante carreira, foi reitor aqui da UNB, onde nós estamos aqui no momento. E o senhor pode bem contar da história do consumo e da geração de energia elétrica e o impacto, acho que lá há 40 anos, 50 anos, não se pensava muito no impacto ambiental. Nós vivemos esse processo de eletrificação das coisas, né? Antigamente a gente tomava o nosso café no fogão. Agora você tem todos os equipamentos elétricos na casa da gente, né? O aumento do conforto, por exemplo, das salas de aula aqui da Universidade de Brasília, que no tempo que eu fui estudante não tinha nenhum ar-condicionado. Agora acho que todas as salas têm ar-condicionado. Então há um aumento de consumo muito impressionante no mundo. E um aumento que, na minha forma de ver, é um aumento difícil de você reverter, porque todo aumento de consumo de energia significa inconforto. Tá certo? Então, eu costumo dizer assim, se o Brasil melhorar um pouquinho, se aumentar, por exemplo, o PIB per capita, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar energia. Porque energia, eu vou comprar meu carro, eu vou comprar um ar-condicionado, eu vou melhorar minha geladeira. Então, a tendência, no meu modo de ver, é que a energia, o consumo de energia elétrica cresceu nesses últimos 40 anos e vai continuar crescendo. Então, o desafio é duplo. Você tem que gerar mais energia com menos impacto ambiental. Isso, quando energia, significa poder, né? Dominar o mundo, a conquista da inteligência artificial, que é uma outra corrida. Depois da corrida espacial vem a corrida pela liderança na inteligência artificial. E essas pessoas, é lógico, elas não se dão conta de que ao manusear o celular, guardar seus dados, mandar mensagens, mandar fotografias, relatos, enfim, ao se comunicar e viver a vida, entre aspas, moderna, elas estão demandando energia. Imagens de várias pessoas usando a inteligência artificial em seus celulares. O processo, né, esse processo de consumo de energia, eu acho que é insustentável. A gente tem que dar uma maneirada, né? O consumo de energia está muito exagerado. Essa história da inteligência artificial, outro dia eu li em algum jornal dizendo que quando você agradece a tua inteligência artificial, ela gasta um mundo de energia para processar o seu obrigado. Então, eles pedem assim, olha, não fale obrigado não, porque a gente sabe que
Então, é um mundo que nós estamos vivendo, né, que é completamente diferente do que a gente viveu há 40 anos atrás e está muito relacionado com essas nuvens de dados, esses grandes centros. Eu lembro um amigo meu que é da área de processamento de dados aqui da Universidade de Brasília, que ele falou assim, hoje você não pode mais programar fora das nuvens. Se você está programando fora das nuvens, você está fora do mundo. Então não adianta mais. Então esse avanço, no meu modo de ver, é irreversível. Ele é confortável, né? Como você mesmo diz, né? Você agora se comunica, né? Você comunica, você lê todos os seus jornais, vê todas as suas... tudo por uma mídia fácil que está na sua mão. E eu acho que é irreversível, né? Então vai aumentar muito o nosso consumo, vai continuar aumentando. Em 2024, o consumo global dos data centers foi de 415 terawatts por hora. Segundo as projeções mais conservadoras, esse valor deve subir para 945 terawatts por hora até 2030. Principal responsável, inteligência artificial. As pessoas mais antigas, elas se acostumaram a pensar, a apostar na tecnologia como provedora de uma solução para tudo. Mas parece que nós chegamos a um ponto em que a tecnologia está perigosamente flertando com uma ameaça ao meio ambiente, à preservação dos recursos naturais, que pode servir de uma limitação. Como resolver isso? Existe solução? Eu concordo integralmente contigo, né? Esse grande desafio que estamos falando, né, desse consumo de energia no mundo, está todo mundo achando que a gente vai conseguir uma solução tecnológica para o nosso problema. E o que a gente vê nos dados reais é o contrário. A gente usando tecnologias antigas, como carvão para esquentar caldeira, para botar vapor, para gerar energia elétrica, né? O grande, né, gerador de energia elétrica continua sendo carvão. E as pessoas achando que a solução, por exemplo, dos painéis solares vai resolver o problema. E não vai resolver. Nós já estamos mais ou menos, aqui no Brasil, quase no limite máximo de geração solar e para atender, sei lá, uma parcela pequena da nossa carga. Então, ainda não demos esse salto. Eu sou da turma otimista, né, que faz, olha, acho que ainda vai aparecer um salto aí, alguma coisa para resolver, mas eu não tenho muita certeza. Pode ser que a gente tenha chegado nesse nosso limite tecnológico de resolver problemas sérios, que, como eu te disse, o mais grave para mim é essa questão da temperatura. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no EcoSenado. Honra para mim. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Depois de 12 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, a Lei do Mar chega para análise do Senado. A proposta reforça o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris e traz diretrizes claras para a conservação dos recursos marinhos e dos mares brasileiros. Imagem aérea de um pôr do sol no mar. Presente na vida e no imaginário dos brasileiros, o mar conecta o Brasil desde a sua formação. Se a influência do mar em nossa história é indiscutível, o seu papel no futuro do país deve ter um protagonismo ainda maior. É o que explica o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Almirante Ricardo Jacques. Até 2050, a economia do mar pode atingir até 5 trilhões de dólares. Mas para que isso aconteça, é necessário que se tenha uma governança desse mar, para que esse mar possa ser aproveitado de uma maneira sustentável, para que as atividades econômicas, a conservação possa ser feita de uma maneira ordenada. Nós temos agora, aprovado também no Congresso recentemente, a Lei das Eólicas Offshore, uma nova possibilidade de atividade econômica no mar. Nós temos o nosso comércio marítimo, 95% do nosso comércio internacional se faz no modal marítimo. Nós temos os portos, as atividades de pesca, turismo, lazer, esportes náuticos, ou seja, uma infinidade de atividades. Com mais de 7 mil quilômetros de costa e 5.700.000 quilômetros quadrados de mar territorial reivindicados junto às Nações Unidas, o Brasil tem um imenso patrimônio para o desenvolvimento de uma diversidade crescente de atividades. Mas junto com todo esse potencial,
vem a responsabilidade de proteger do uso desordenado. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, lista as principais ameaças. O sistema costeiro marinho sofre com todo tipo de ameaça. É a ocupação indiscriminada das cidades, 70% da população brasileira vive ao longo da costa. É o problema da poluição pelo esgoto, pelo lixo, é o problema da pesca predatória, do turismo desorganizado, da ocupação de áreas importantes e sensíveis, por exemplo, para a produção de pescado, como é o caso dos manguezais. Para enfrentar esses desafios e garantir que o país tenha uma gestão ordenada na exploração dos recursos marinhos, a Câmara aprovou a Política Nacional para a Gestão Integrada, a conservação e o uso sustentável do sistema costeiro marinho, conhecida como a Lei do Mar. O relator dessa matéria foi o deputado pernambucano Túlio Gadelha, do partido Rede Sustentabilidade. Um projeto que tem uma importância fundamental, não apenas para os oceanos, para os mares, mas, sobretudo, para o enfrentamento às emergências climáticas e para que a gente tenha segurança jurídica, para aqueles que pescam e querem exportar o pescado, para aqueles que querem usufruir da energia dos mares para poder alimentar as cidades com energia. Segurança jurídica também para que a gente tenha turismo, para que a gente fortaleça o turismo, para que crie estruturas nesses ambientes de oceano, de praia, sem que isso possa afetar o meio ambiente. Um dos pontos centrais da nova Lei do Mar é que ela consolida o planejamento espacial marinho de uso compartilhado do bioma. É um mapeamento que permite conciliar as diversas atividades marinhas a fim de minimizar conflitos entre atividades humanas e garantir a preservação dos ecossistemas marinhos. A secretária executiva do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, Painel Mar, Letícia Camargo, explica a importância do planejamento espacial marinho. Ele ordena os usos, todos os usos que acontecem hoje no mar. A gente está falando de a navegação, de pesca, de mineração, porque tem também. A gente está falando de uso de petróleo e gás. A gente está falando de energia offshore. E existem muitos conflitos relacionados a essas atividades, conflitos de uso, de sobreposição. E com o PEN a gente vai passar a ter um ordenamento. A gente não tinha isso antes. E agora essa lei vai garantir um uso sustentável e muito mais consciente dessas áreas. Segundo a representante do Painel Mar, a proteção dos oceanos é tema obrigatório nos fóruns internacionais sobre mudanças climáticas. E o Brasil, que cedia a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas na cidade de Belém, chega para esse encontro em posição privilegiada nos debates por causa da aprovação da Lei do Mar. Os oceanos, eles são o grande verdadeiro regulador do clima no mundo. Sem os oceanos a gente já teria fervido esse planeta. Então, o aquecimento dos oceanos é hoje uma das principais lutas para a gente conseguir manter a menos de 1,5 graus o aquecimento. Então, você ter políticas que pensam na preservação dessas áreas, ela é totalmente necessária e estratégica. A Lei do Mar estabelece diretrizes baseadas não só no conhecimento científico, mas também no tradicional, garantindo a participação social na definição das regras de uso compartilhado das regiões costeiras. Representante da Organização da Sociedade Civil Araiara, o biólogo marinho Vinícius Nora ressalta a importância da consulta dos diversos atores envolvidos no planejamento espacial marinho. A lei ela traz muitos conceitos e diretrizes para que isso exista. Por exemplo, participação social, né, uma perspectiva que para nós ela é básica para qualquer discussão. Então, qualquer normativa que envolva a gestão, por exemplo, pesqueira de espaços multi-stakeholders, multi-estados, ela tem ali que ter uma perspectiva participativa. O que a gente vê na prática
é uma definição de cima para baixo e aí atos normativos que não funcionam na prática, que engessam a gestão local. A Lei do Mar organiza no ordenamento jurídico regras fundamentais para a gestão dos recursos marinhos. E, segundo o deputado Túlio Gadelha, aponta para o fortalecimento da proteção de um bioma fundamental para a sobrevivência de todo o planeta. Essa lei fortalece a vida nos oceanos, que são fundamentais para produzir oxigênio para que nós possamos respirar e sobreviver na Terra. Sem o mar, sem a vida no mar, presidente, não há vida na Terra. Várias imagens aéreas do mar. Se você gosta de poesia, já deve ter ouvido falar de Nicolas Baer, o poeta que melhor canta Brasília. Mas o que pouca gente sabe é que ele também é um ambientalista atuante desde os anos 1980. Em seu novo livro, Encerrado, ele traz versos que celebram e defendem o segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado. Os fazedores de deserto se aproximam e o Cerrado se despede da paisagem brasileira. Nicolas Baer, poeta e ambientalista, encanta com seus versos que celebram o Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil. Por meio da poesia, ele informa, emociona e conscientiza. Agora, se prepara para lançar mais uma obra, o livro Encerrado. Eu acho que através da poesia, através da arte, chega mais longe a mensagem, sabe, para sensibilizar as pessoas da necessidade de proteger enquanto há cerrado, não é? Porque nós somos a primeira e a última geração a poder fazer alguma coisa para proteger esse que é o segundo maior bioma brasileiro, né? A savana mais rica do mundo. Então, eu acho que através da arte a denúncia pode ir muito, muito mais longe. Nascido em Cuiabá em 1958, Nicolas vive em Brasília desde a adolescência. A infância, em meio à natureza, despertou o amor pelo cerrado, sentimento que, com o tempo, virou estudo e poesia. Esse meu amor pelo cerrado começou já bem na infância, né? Eu era muito pequeno e já andava pelo cerrado, poeta, provando frutas, né? E eu ficava encantado com aquela variedade de frutas e de animais que a gente... E os rios ainda, os rios com as matas ciliares, os rios limpos, né? E então começou aí o meu encantamento que vem até hoje e vai para sempre. O cerrado é o único bioma brasileiro que faz divisa com quase todos os outros, com exceção do Pampas. É também o berço de grandes bacias hidrográficas. Mesmo assim, nem sempre foi valorizado como deveria. O cerrado sempre foi considerado assim uma vegetação de segunda categoria, tipo o patinho feio dos ecossistemas brasileiros. Então as pessoas querem se identificar com árvores retilíneas, grandes, bonitas, e não com essas árvores que são tortas, que são assim tortuosas, né, sofridas, né, porque elas são um milagre. O cerrado, a vida no cerrado é um milagre. O livro menciona diversas espécies do cerrado. Alguma dessas espécies está presente aqui hoje no seu viveiro? Temos muitas espécies nativas aqui, nós temos muitas espécies de plantas, principalmente frutíferas, né, que tem um potencial econômico muito grande. Por exemplo, o primeiro o piqui, né, que é muito usado na culinária regional, não é, e que tem que fazer plantios e proteger o piqui. Né? Temos o baru, forma uma castanha, que já há uma demanda muito grande por essa castanha. Então, eu acho que o cerrado vale muito mais em pé, né, do que derrubado. Nicolas trouxe para a poesia o seu amor pelo cerrado, paixão que ele deposita aqui, em cada planta do seu viveiro. Poeta sim, mas também ambientalista. Queríamos entender como esses dois lados se unem na vida e na obra de Nicolas Baer, e como o livro Encerrado traduz essa conexão entre poesia e ação. O livro Encerrado, ele é uma tradução poética do meu conhecimento sobre o cerrado de uma forma poética pela linguagem. O livro, ele quer despertar na pessoa uma reação, tá? Através da arte e da poesia. No final, tem uma lista de 10 ONGs, né, organizações não governamentais, que eu acho que se a pessoa terminou de ler o livro
e vai lá naquela lista e procura essas ONGs e apoia o trabalho delas, não é? Eu já estou feliz, já estou satisfeito. Não é? Então, o livro, ele pretende que a pessoa reaja a essa destruição. Imagens aéreas do Cerrado brasileiro. A gente fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Se você quiser rever esse programa ou outros da TV Senado, é só acessar senado.leg.br/TV ou o canal da emissora no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Eco Senado. Tchau. Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde. TV Senado 2025.